ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Agora 6h03, está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6h30. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM ou através do site www.radio.ufg.br. Você pode nos acompanhar também pela página da Rádio Universitária no Facebook e pelo aplicativo para celulares Minha UFG. Nos últimos 10 anos, o Brasil ganhou 8,5 milhões de cidadãos acima dos 60 anos de idade. Os dados do IBGE mostram que em 2007 a população idosa era de 17 milhões de pessoas. Atualmente está em 26 milhões e nos próximos 10 anos deverá atingir a marca de 37 milhões de idosos, quando eles devem chegar a 1/5 da população brasileira. De acordo com o pesquisador Alexandre Correia Lima, especialista em economia da longevidade, o envelhecimento populacional é um fenômeno global e está associado ao aumento da expectativa de vida das pessoas e também da redução nos índices de natalidade. E o Brasil foi um dos países que mais derrubou as suas taxas de fecundidade, que era de 4 filhos por mulher ali na década de 80 e hoje está em 1,7, índice comparável a países desenvolvidos como o Canadá e os Estados Unidos. Mas será que a sociedade está se preparando na mesma proporção para lidar com os idosos? Em entrevista especial para o Jornal das 6, a professora Isadora Crossara, geriatra da Clínica Médica da UFG, fala sobre o processo de envelhecimento. Ela conversou com a jornalista Silvânia Lima. Vamos ouvir. Uma das áreas de destaque da Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG é a geriatria, especialidade que trata da prevenção e do tratamento de doenças e da incapacidade em idades avançadas. Quem vai falar conosco sobre este assunto é a professora Isadora Crossara Alves Teixeira. Olá, professora, muito obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão interessante e importante para todos nós que queremos um dia sim envelhecer. Professor, o processo de envelhecimento, ele é um processo natural da vida, né? E ele tem início desde que nós nascemos. Em que fase ou estágio da vida nós precisamos começar a nos preocupar com os efeitos do envelhecimento? O envelhecimento, hoje, pela definição, o paciente ele se torna idoso a partir dos 60 anos nos países em desenvolvimento, que é o nosso caso. Mas esse processo, ele é contínuo. Vai ser influenciado por todo o estilo de vida que a gente teve na juventude, os hábitos saudáveis, as atividades que nós nos expomos, tanto de exercício como atividade intelectual. Então, esse processo ele vai depender muito de como foi o nosso desenvolvimento durante a infância, a juventude, a idade adulta. Mas a gente realmente começa a ter um olhar diferenciado a partir dos 60 e hoje a gente tem um olhar mais diferenciado ainda para a população acima dos 80, que é uma população que já começa a ter alguns sinais de fragilidade. Há uns anos atrás, uma pessoa de 50 anos já era considerada velha, E hoje nós temos pessoas de 70, 80 que parecem estar só começando a velhice. Em sua opinião, as pessoas estão se cuidando mais? Com certeza. Além de estarem se cuidando mais, os avanços que a gente teve nas tecnologias, os avanços que a gente teve no saneamento, nos medicamentos, nas vacinas, foram muito importantes
para esse envelhecimento dessa população. Então é muito comum hoje a gente encontrar idosos de 70 anos que a gente fala fit, né? Robusto, saudável, que não tem características daquele idoso de 70 anos de um passado. Mas a gente ainda tem alguns idosos que têm maior fragilidade. Vai depender do número de doenças, mas eu acredito sim que as pessoas têm se cuidado, têm se atentado mais com a alimentação, com hábitos de vida, procurado se vacinar, que é uma coisa muito importante para que a gente tenha sucesso e chegue sim ao envelhecimento. Acho que é um processo que a gente vem amadurecendo. Mais esclarecimento também sobre alimentação, a importância da prática de exercícios físicos, isso aí conta também? Claro, a maioria dos trabalhos já mostram que para quase todas as doenças, podemos falar para todas as doenças, o exercício físico ele é fundamental. Doenças como Alzheimer, dor crônica, né? É sabido que sem atividade física, o exercício físico, esse paciente não vai ter muito sucesso no seu tratamento. Hoje em dia não existe nenhuma contraindicação absoluta para atividade física. O que a gente às vezes tem que fazer é adaptações daquele exercício físico, mas é muito importante, porque o que a gente mais sente no processo, que o paciente mais reclama nesse processo de envelhecimento é a perda de autonomia e a perda da mobilidade. E como é que eu vou conseguir prevenir a minha perda de mobilidade? Atividade física. E não adianta uma atividade física só. A gente precisa de ter combinação de atividade física. Então, é atividade física resistida, uma atividade física que estimule ganho de força, associada a uma atividade física aeróbica, onde eu vou ter ganho de capacidade pulmonar, capacidade cardiovascular. Então, exercícios de caminhada, água, bicicleta. Então, que eu vou estimular um ganho nessa questão cardiovascular. O paciente que se exercita mais, ele gasta menos com remédio, gasta menos com materiais de auxílio, andador, cadeira, cama hospitalar, porque é um paciente que tende a viver mais e viver melhor. A senhora disse aí que a velhice há um parâmetro em torno dos 60 anos. O que acontece biologicamente no organismo nessa fase? Há algumas perdas hormonais? O que é que acontece que caracteriza o envelhecimento mais preocupante? O que a gente observa com o envelhecimento são perdas de desempenho. Então, do ponto de vista ósseo, né, na mulher após a menopausa, as mudanças hormonais tendem a deixar o osso mais fragilizado. Então, vai depender de como foi feito esse osso, se é um osso forte. Mas o envelhecimento, as mudanças hormonais que acontecem, que envolvem o envelhecimento, eles propiciam algumas perdas. Então, é a perda da massa óssea, a perda da massa muscular, que chama sarcopenia, e isso tem impacto direto com mobilidade, com independência, né? Algumas alterações podem ajudar a atrapalhar esse processo de humor. Então, o luto da perda do trabalho deixa esse paciente mais fragilizado, a dificuldade social, né? Então, à medida que a gente envelhece, além das alterações hormonais e físicas que esse processo apresenta, e a gente tenta identificar e prevenir para que seja uma perda muito branda e a gente não tenha um impacto real em qualidade de vida, a gente tem outros processos concomitantes. Então, a aposentadoria, a saída dos filhos de casa, né? Um processo de se redescobrir sem serviço diário. Então, é todo um novo aprendizado, mas é possível que seja uma fase muito interessante, muito gostosa, mas a gente precisa se preparar, como a gente faz para tudo na vida. Certo. Tem essa expectativa, né, de vida, de mais vida para o brasileiro, então a nossa população está envelhecendo e nós vamos ter cada vez mais um número maior de idosos, né? A senhora acha que a gente está caminhando do ponto de vista educativo, cultural, para cuidar do idoso? Acho que a gente tem melhorado muito. Nós temos políticas públicas voltadas para o idoso. A gente tem uma preocupação hoje das universidades em estarem criando matérias específicas para essa formação, né? Hoje a gente vê na UFG a medicina, estamos no 2º ano da cadeira de geriatria para os alunos de medicina. A gente vê algumas movimentações, a gente tem o NEPEV, né? Que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Envelhecimento, que foi criado com esse intuito de dar um novo olhar para a geriatria, para a gerontologia. A gente tem centros de atenção aos idosos pela prefeitura, pelo estado.
geriátrico, claro que ainda com números muito modestos, muito reduzidos, mas eu vejo que a gente tem caminhado devagar e sempre. Nós precisamos estar mais atentos e cobrar mais das entidades políticas, porque a gente vai envelhecer, o país está envelhecendo e a gente talvez não esteja tão preparado como deveríamos. Quando é que há a indicação para uma pessoa procurar um geriatra? A geriatria é uma especialidade médica que cuida do paciente idoso. Então, na teoria, todo paciente acima de 60 anos deveria ser acompanhado pelo geriatra. É uma faixa etária heterogênea. A gente tem pacientes de 100 e pacientes de 60. Os dois são idosos. O ideal é que o paciente que tenha algumas doenças mais carente de atenção do ponto de vista de ajustar aquele tanto de medicamento, de equilibrar várias doenças, que ele seja sim assistido por um geriatra. Que o geriatra possa fazer essa gestão de saúde, mas o ideal é que todo mundo acima de 60 tivesse seu geriatra. A senhora falou uma palavra muito importante, que é gestão de saúde. Muitas vezes a pessoa tem o seu cardiologista, seu endocrinologista, né, e outros especialistas, mas o geriatra é aquele também que vai ver o paciente como um todo, não é isso? É mais ou menos isso. É muito comum a gente fazer essa gestão, porque não é incomum chegar para nós pacientes que já têm diversos especialistas. E a gente sabe que, por melhor que seja o especialista, às vezes a polifarmácia é muito grande, o profissional não vai ter habilidade de entender de todas aquelas medicações. E aí, quando a gente chega no geriatra, o geriatra ele pode sim fazer desprescrição, ver o que é fundamental nesse momento. Às vezes a medicação está super bem prescrita, mas nesse momento o foco é outro e talvez o efeito colateral pode estar atrapalhando. Então, o geriatra ele tem também um pouco desse olhar, mas claro, sempre obedecendo à ética, dialogando com os outros profissionais, com os colegas. Então, assim, na prática diária é uma prática bem gostosa, onde a gente vê realmente o benefício, a melhoria desse paciente, a gente vê o respeito mútuo com os outros especialistas. É muito prazeroso fazer geriatria. Professora Isadora, e qual é a importância da família neste processo? Quando a gente fala em paciente idoso, tem todo um núcleo familiar envolvido, né? E a família precisa fazer parte deste tratamento, a família precisa se sentir acolhida, cuidada, porque só quem já teve um paciente doente dentro de casa sabe todo o trabalho emocional, psicológico e físico que a família precisa desenvolver para se reequilibrar. Então, acho que o geriatra ele se propõe bem a fazer esse papel. Doutora Isadora, a senhora até citou em outra especialidade, que é a gerontologia, né? Vamos explicar para o nosso ouvinte qual é a diferença entre geriatria e gerontologia. Então, a geriatria é a especialidade médica que cuida do paciente idoso, tanto de prevenção como diagnóstico, tratamento, orientações. A gerontologia é uma área dos profissionais não médicos, então psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais que são especialistas no cuidado do paciente idoso. Tá certo, nós conversamos com a professora Isadora Crozara Alves Teixeira, da Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFG, que nos esclareceu sobre o processo de envelhecimento e sobre a sua especialidade, a geriatria. Professora, muito obrigada pela entrevista e tenha um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade e bom dia para todos. 6h16 e ampliar e melhorar o transporte ferroviário de passageiros no Brasil é desafio para o próximo presidente da República. Cristiano Carlos tem as informações. O transporte de passageiros sobre trilhos, ou seja, realizado por trens, ainda é inexpressível no país. Dados da pesquisa Mobilidade da População Urbana 2017, realizada pela Confederação Nacional do Transporte, mostram que apenas 0,2% dos municípios brasileiros, com mais de 100 mil habitantes, oferecem esse tipo de transporte para a população. Para aumentar a oferta de transporte de passageiros sobre trilhos, o próximo presidente da República vai ter de se empenhar em planejar e traçar metas que realmente se transformem em benefícios para a população, como explica o presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, a ANP Trilhos, Gilber Flores Filho. O que precisa
precisa basicamente de você ter um planejamento por cada região para estabelecer quais são os corredores que precisam de ter um transporte de alta capacidade. Tentar fazer que isso se cristalize, que vire uma realidade, é o primeiro passo. Nesta quarta-feira, a NP Trilhos promove em Brasília o Fórum da Mobilidade, com a participação de pré-candidatos à presidência. Os postulantes ao Planalto vão ter a oportunidade de mostrar seus projetos e ouvir dos representantes do setor as demandas que travam a oferta de transporte público sobre trilhos de qualidade no país, como ressalta o presidente da NP Trilhos, Gilber Flores Filho. Primeiro, dar oportunidade para esses candidatos colocarem qual é a visão que eles têm a respeito da mobilidade urbana e da carência que a gente tem do trilho como estruturador dessa mobilidade. E, ao mesmo tempo, oferecer para eles as nossas propostas para que essa lacuna, essa fragilidade que a gente tem, ela possa ser gradativamente corrigida. O Fórum da Mobilidade da NP Trilhos tem presenças confirmadas de Henrique Meirelles, do MDB, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, Geraldo Alckmin, do PSDB e Ciro Gomes, do PDT. Reportagem Cristiano Carlos. E a cesta básica do goianiense sofreu inflação de 1,14% no mês de junho, em grande parte devido à paralisação dos caminhoneiros. Conforme levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo Procon Municipal, o valor da cesta básica em Goiânia subiu de R$ 346 para R$ 350. De acordo com o estudo, o litro de leite tipo A, longa vida, foi o que mais impactou a cesta básica. No mês de maio, o leite era vendido com preços que variavam entre R$ 2,79 e R$ 3,39. Atualmente, o produto com a mesma marca é encontrado a preços de R$ 3,88 a R$ 4,50, uma variação aí de quase 40%. A carne de primeira também teve impacto. A maior variação observada foi no quilo do patinho bovino. Já a margarina, que era encontrada com preços entre R$ 4,29 e R$ 5,29, atualmente é comercializada entre R$ 3,45 e R$ 5,49. Segundo o superintendente do Procon Municipal, José Alício de Mesquita, o aumento ocorrido no preço do leite se deve a dois fatores: o início da estiagem no mês de maio e a impossibilidade do transporte durante o período da paralisação dos caminhoneiros. Foram pesquisados 30 produtos em 9 estabelecimentos, sendo que a primeira pesquisa ocorreu em maio, entre os dias 14 e 22, e a segunda no mês de julho, entre 3 e 11 de julho. O uso indiscriminado de medicamentos e outras substâncias psicoativas tem preocupado os profissionais de saúde. Em entrevista à jornalista Silvânia Lima, o médico Selmo Celeno Porto, que é do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFG, fala sobre o assunto com destaque para a população idosa. Olá, professor Selmo, muito obrigada por atender o nosso convite aqui na Rádio Universitária. É um prazer atender esse convite porque eu achei muito interessante a proposta que vocês estão fazendo a respeito dos idosos. Doutor Selmo, o uso de medicamentos pela população atualmente é uma preocupação das ciências da saúde? É uma grande preocupação. Nós estamos vivendo um momento em que o uso exagerado de medicamentos. E entre os idosos isso é mais grave ainda. Não só por prescrição, mas por automedicação. É um problema que deve ser conhecido sob todos os aspectos, inclusive fazer pesquisas sobre ele. Que tipo de medicamentos de uso corriqueiro são mais preocupantes? Por exemplo, os analgésicos, esses que geralmente não são prescritos por médicos, são esses? Nós temos que partir do princípio de que todo medicamento que tem ação favorável, que tem ação farmacológica, também apresenta ação secundária. Então, se eu fosse escolher qual medicamento que teria mais problema, eu poderia colocar, por exemplo, os anti-inflamatórios, muito usados pela população, que tem um lado positivo, mas eles são agressivos para os rins e para o coração. O uso indiscriminado de analgésicos também? É
Os anti-inflamatórios costumam ser usados como analgésicos, não só como antirreumático, não só como anti-inflamatórios propriamente dito, mas como analgésico. E esta situação, ela tem tanta importância que a Organização Mundial de Saúde alertou que nós estamos vivendo um momento de epidemia de problemas relacionados com o uso inadequado de medicamentos. O que o senhor acha sobre isso, doutor Selmo? Porque nós temos também propagandas de remédio. É ético ter propaganda de remédio? Vou te dizer o meu ponto de vista. Eu até criei uma expressão que já foi utilizada numa pesquisa que chama bionegócio. O bionegócio envolve tudo que relaciona com saúde e doença. Não só médicos e pacientes, farmácias, fisioterapia, indústria farmacêutica, indústria de aparelhos eletrônicos, até as academias de ginástica estão envolvidos nesse imenso negócio que pode ser chamado de bionegócio. E ele se rege pela lei do lucro. E ele, então, não tem limites. O que interessa para o bionegócio é fazer negócios. E isso realmente precisa ser olhado com muita seriedade. Teria a ver também com a cultura dos nossos hábitos de vida atualmente, que nós queremos uma solução rápida e fácil para todos os nossos problemas. Claro. As pessoas não estão tendo mais tolerância à dor. Nós estamos sempre em busca da pílula milagrosa e da dieta mágica. Isso faz parte do nosso inconsciente coletivo. Nós não queremos adoecer, nós não queremos morrer, nós não queremos sofrer, nós não queremos fazer nada de ruim. E há uma falsa sensação de que exista dietas mágicas e medicamentos milagrosos. E o bionegócio aproveita disso. Os medicamentos são apresentados como algo muito atrativo, muito dócil, né? Algo que soluciona o seu problema, mas ninguém fala dos efeitos colaterais desses medicamentos. A propaganda é só do que ele é bom, do que ele faz bem. E outra coisa relacionada sobre isso, os medicamentos, eles agem de forma igual para organismos diferentes? Completamente diferente, principalmente quando a gente se refere a idosos, que é o nosso foco de hoje. O idoso, ele é todo diferente. A anatomia dele é diferente, a fisiologia dele é diferente, a bioquímica dele é diferente. Então, quando ele ingere uma substância química, seja ela qual for, inclusive sob o nome de medicamento, ele age diferente. E os estudos que nós dispomos de farmacologia, de terapêutica, não atingem muito essa faixa etária, porque não é muito fácil descobrir essas coisas novas entre os idosos. Portanto, não só para a população como um todo, mas para os idosos, esse uso exagerado, indiscriminado, desnecessário de medicamento deve ser colocado como algo importante na saúde pública. Para esclarecer nossos ouvintes, o que são substâncias psicoativas? Toda substância que interfere na atividade do nosso cérebro, dos nossos neurônios, melhorando, ativando a sua função, é uma droga psicoativa. Nós podemos colocar, então, aí medicamentos, podemos colocar drogas ilícitas, desde o etanol, a nicotina, os tranquilizantes, tudo isso é psicoativo. O que nós fazemos é uma divisão em drogas lícitas e ilícitas, mas é uma divisão completamente artificial. Tanto entre as lícitas quanto entre as ilícitas, nós temos efeitos secundários do ponto de vista da sua psicoatividade iguais. E um exemplo que a gente mais dá, se a gente pegar, por exemplo, drogas lícitas, cigarro, tabaco e bebidas alcoólicas. Uma tem o etanol, a outra tem a nicotina, duas substâncias psicoativas muito fortes. E elas são consideradas como se fossem recreativas apenas. Então, os medicamentos são substâncias psicoativas. Claro, e nós temos inúmeros medicamentos. Nós temos uma classe de medicamentos muito usado, que são os ansiolíticos, são aqueles remédios que ajudam a pessoa a ficar mais calma, aquelas que ajudam a dormir. Tem esse efeito benéfico, sim, mas o uso deles não controlado, não bem indicado, provoca problemas sérios. Mesmo os fitoterápicos, que teoricamente são naturais, claro, mas não fariam mal. O fitoterápico, ele é um medicamento como outro qualquer. Ele não é industrializado do mesmo jeito. Mas se nós pegarmos alguns medicamentos fitoterápicos, eles são tão evidente a sua ação como os medicamentos industrializados. Diante de tudo que o senhor falou, qual deve ser a nossa relação com os medicamentos? A relação deve ser crítica. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos usar os medicamentos necessários.
porque existem ótimos medicamentos, nós tivemos uma grande evolução nessa área. Mas o que é o medicamento necessário? Ele precisa ser usado a partir do reconhecimento correto de um problema de saúde. E ele precisa ser escolhido de uma maneira adequada em relação a várias coisas, não só ao diagnóstico, mas inclusive à faixa etária. É diferente a escolha de um medicamento para uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso. O mesmo medicamento ele pode precisar ser usado de maneira diferente, em doses diferentes, para que ele seja bem utilizado. E ainda tem as peculiaridades de cada indivíduo também, né? Imprevisíveis. Cada um de nós responde ao seu modo. Nós não somos máquinas em que a gente coloca lá alguma coisa e ela responde sempre igual. Cada pessoa é uma individualidade e uma totalidade. E isso para medicamento é claro. Para diferentes pessoas dá respostas diferentes. Assim, o medicamento deve ser usado sob prescrição médica e com acompanhamento médico. Isso tem que ficar bem claro. É o principal. Mas, para te dizer a verdade, eu não sou contra a automedicação desde que ela seja racional. A Organização Mundial de Saúde fez essa separação. A automedicação racional é aquela que não foi prescrita, mas ela está dentro de uma racionalidade de uso. Mas isso depende muito do farmacêutico. Ele tem que ser o profissional que vai separar a automedicação racional da que não é racional. Agora vamos ao ponto principal da nossa entrevista, né, que o senhor levantou aí um segmento importante, que são os idosos. Recentemente, sob sua orientação, houve a defesa de uma tese lá na Faculdade de Medicina relacionada ao uso de substâncias psicoativas por idosos. Fale um pouco sobre esse trabalho, professor, como que ele foi feito e a que conclusões chegou. Primeiro eu quero falar sobre a minha orientanda, a doutoranda, a Lázara. Foi uma doutoranda maravilhosa, porque ela tinha todas as características de um aluno como qualquer. Então aquela questão dela ser idosa não teve nenhuma importância, porque ela se comportou da mesma maneira que todos os meus outros orientando. Foi um momento muito agradável para mim orientar a professora Lázara. Tivemos alguns anos de convívio muito agradável. Então, eu gostaria de ressaltar esse lado, que o idoso ele pode ser um ótimo aluno numa faixa de idade que já se pensa que isso não vai ser importante para ele. Foi muito importante para a Lázara, eu tenho certeza. Foi importante para mim, para conhecer um aluno na faixa etária dela. E importante para a ciência, porque a tese dela foi de alta qualidade científica. Ela mostrou dados muito interessantes. Tá certo. O senhor se refere a Lázara Ribeiro Ferreira Lima, que é ex-aluna, né, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, que realizou esse trabalho sob sua orientação e que é uma das dirigentes lá do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão, NEPEV, Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Envelhecimento, NEPEV, da UFG. Muito obrigada pela entrevista e sucesso aí nas suas atuações. Foi um prazer, Silvânia, estar aqui de novo na Rádio Universitária. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, quarta-feira, dia 18 de julho. Continue ouvindo a Rádio Universitária porque vai começar o Estação Universitária. Boa noite. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.